Ora, boa noite então. Vamos começar a nossa terceira reunião da Assembleia Municipal. Boa noite à Câmara, ao Sr. Presidente, aos Srs. Vereadores, a todos os membros da Assembleia Municipal, tanto ao público e também a quem nos acompanha online. E vamos retomar os nossos trabalhos no ponto 5. Antes disso, portanto, há substituições. Portanto, a senhora Maria Clara Rato, do PS, solicitou a sua substituição para a reunião e está a ser substituída pela senhora Natércia Reigada, também pelo PS, naturalmente. O senhor João Reis, PS, presidente da Junta de Freguesia da Luz, solicitou a sua substituição para a reunião e é substituído pelo senhor Luís Barros, portanto, secretário da Junta de Freguesia da Luz. O Sr. Carlos Glória solicitou a sua substituição para a reunião, substituído pela Sra. Cristina Marreiros, que solicitou também a substituição e está a ser substituída pela Sra. Amélia Paiva. São as substituições que temos para hoje. Entrando na ordem do dia, vamos então retomar os trabalhos no ponto 5. Ponto 5, apreciação e votação da proposta de contrato de programa das instalações desportivas e atividades desportivas a celebrar entre o município de Lagos e a Lagos em Forma, Gestão Desportiva, SA. E eu passo a palavra, portanto, ao Sr. Presidente para fazer a apresentação do ponto, se faz favor. Ora, boa noite a todos os que nos estão a assistir. Penso que o documento é também bastante esclarecedor. Temos aqui uma proposta de contrato de programa que já passou pela reunião de Câmara e que foram feitos lá os esclarecimentos também que foram devidos na altura e aquilo que me proponho, obviamente, é a mesma situação. Alguma questão que queiram ver esclarecida, estarei disponível. Portanto, a ideia deste contrato de programa é no âmbito da atividade de instalações esportivas e atividades esportivas, que é parte da atividade da Lagos em Forma, e depois virá um contrato de programa também no âmbito daquela que é nova, a mais recente, não nova, porque já tem alguns anos também, mas é a mais recente, que é da gestão do estacionamento, que passou quando da extinção, vamos lá, da Futuro Lagos, mas que esse será um contrato de programa que virá posteriormente. Pronto, para já, neste momento, o que temos aqui é instalações esportivas e atividades esportivas entre o município e a Lagos em Forma. Alguma dúvida? Estarei disponível. Sim, senhor. Portanto, das bancadas, inscrições. Sr. Rui Araújo, da bancada do PSD, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria desejar-lhe uma boa noite a si e aos membros da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara de Vereadores, público aqui presente e que assiste à Assembleia Municipal através da internet, do Facebook e do YouTube. Eu tinha 2 ou 3 perguntas para fazer à Câmara Municipal. A primeira é que nós recebemos uma informação anónima e com pessoas a questionar algumas das coisas existentes aqui no contrato de programa e eu desejava fazer essas perguntas ao Sr. Presidente a ver se era possível esclarecer. Portanto, uma das coisas que foi dita, e isto está também na documentação que foi distribuída, foi que o contrato cessou a sua vigência no dia 8 de dezembro. E a pergunta que nós fazemos é que se têm sido feitas emissão de faturas a clientes como se o contrato estivesse em vigor ou existisse algum contrato em vigor e se tem sido faturado à Câmara Municipal de Lagos algum valor ou paga algum subsídio, apesar de não haver neste momento nenhum contrato de programa em vigor. Outra pergunta que tem a ver com o artigo 47º da lei que regula o setor empresarial municipal a pergunta é como foram calculados os preços que dizem respeito ao cálculo do subsídio à exploração para a cobertura do prejuízo. Lembro-me que a lei fala, por exemplo, no artigo 47º, número 3, que o desenvolvimento de políticas de preços, das quais decorram receitas operacionais anuais inferiores aos custos anuais, é objetivamente justificado e dependente da adoção de sistemas de contabilidade analítica, onde se identifica, e é aqui que é a minha maior dúvida, a diferença entre o desenvolvimento da atividade e os preços de mercado e o preço subsidiado na ótica de interesse geral. Outra questão que eu tenho é que foi falada, que é falada, portanto, nesta informação que nos chegou,
é que existem alguns recibos verdes em que as pessoas são contratadas a partir neste caso até dou um exemplo, a partir do dia 1 de agosto e que terminam em 31 de julho do ano seguinte. E a pergunta é se isto não será um contorno à lei do trabalho e não obrigaria a Câmara Municipal a fazer contratos com as pessoas e não recibos verdes. Se isto não será uma forma pouco adequada de fazer a contratação das pessoas, pelo menos à luz da lei, não estou a dizer na ótica da gestão, que isso com certeza até poderia ser. De resto, outra situação que nos chegou foi que de não publicação dos contratos no Basegov, mas isso eu pude verificar e vi que isso estão lá publicados, portanto, quanto a isso não me oferece dúvida nenhuma. Para já é isso. Muito obrigado. Mais alguma questão? Não há? Portanto, o José Guerreiro, faz favor. Então, boa noite a todos os presentes e a quem nos chega lá em casa, através da internet. Através do presente contrato de programa, portanto, aqui em análise e discussão para votação nesta Assembleia, vem a empresa Lagos Informa, Gestão Desportiva, solicitar ao município o aumento do subsídio à exploração no montante de 372 mil euros. Verifica-se, tal como é descrito na justificação do pedido de aumento do já referido subsídio, tanto à exploração, que a empresa Lagos Informa tem vindo nos anos 2020 e 2021 a apresentar resultados negativos e que tem sido o lucro gerado na exploração dos parques de estacionamento que tem financiado e coberto parte dos resultados negativos que a exploração da piscina tem vindo a ter. Aliás, como é referido no anexo 5º do contrato de programa, os prejuízos da atividade desportiva da piscina municipal são justificados devido à componente social das atividades desportivas e aos elevados gastos que são necessários para manter a operacionalidade de uma piscina municipal desta envergadura, que devido à sua complexidade acarreta gastos energéticos elevadíssimos no consumo e tratamento da água e em gastos com o pessoal em mão de obra altamente especializada para garantir o seu funcionamento. Este contrato de programa, de uma forma genérica, proporciona à comunidade local uma oferta diversificada, sendo alguns exemplos disso a oferta aos alunos do primeiro ciclo do Conselho, hidroginástica e similares para as várias classes etárias, aulas de natação de diferentes classes direcionadas à população em geral, o ginásio e as salas de exercício, a oferta dada aos clubes do Conselho para usufruírem das instalações, o estádio municipal e o seu campo de treinos. Aliás, como pode ser lido com maior detalhe no seu plano de atividades para o ano 2023. Prevê ainda esse plano investimentos de grande dimensão para este ano e seguintes, em reparação e manutenção de equipamentos necessários há muitos anos, entretanto adiados pela pandemia e que agora se tornam inadiáveis e imprescindíveis. Prevê também a empresa Lagos Informa um resultado positivo para este ano no valor de 35 mil euros, invertendo a atual tendência de prejuízos. Atendendo a que tem vindo a ser estratégia do município na promoção do desporto nas várias vertentes e fazer chegar o mesmo às suas populações de forma universal, a manter os equipamentos operacionais e geridos de uma forma cada vez mais eficiente, a garantir atividades desportivas que os particulares, devido ao seu elevado investimento e gastos de manutenção, não conseguem oferecer, a garantir verbas para equilibrar as atividades que, pela sua natureza, não proporcionam receitas suficientes para cobrir as despesas necessárias à sua operacionalidade. Face ao exposto, a bancada do Partido Socialista revê-se na presente estratégia do município e informa esta Assembleia Municipal que irá votar favoravelmente esta proposta. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Paulo Rosário, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa noite à mesa. Boa noite ao Sr. Presidente, aos Srs. Vereadores e a todos os elementos da Assembleia que estão aqui e também ainda ao público que nos acompanha. Sobre o ponto número 5, começar por afirmar que o Sr. Presidente da Câmara ainda é também
o presidente do Conselho de Administração da empresa, correto? Portanto, converia se calhar clarificar, antes de mais participação, que fica assegurado plenamente o Estatuto dos Eleitos Locais e não haver qualquer impedimento da participação nesta apresentação deste ponto. Sobre este assunto em si, o Chega tem a dizer o seguinte: mais uma vez, a capacidade da Câmara Municipal deixou caducar um contrato de programa antes de aprovar um novo, com uma certa distância temporal. É o que dá a deixar tudo para a última, é o que dá a não haver planeamento. Mais uma vez, temos a única Câmara Municipal do Algarve que não é capaz de gerir o seu parque desportivo, com recursos próprios, e que, com tantos novos departamentos e divisões, tem que continuar a delegar numa empresa a gestão dos seus equipamentos. Esta empresa é uma empresa atualmente que, para alguns, não se saberá bem se é voltada para o desporto, se é uma empresa de estacionamentos ou se é uma empresa de alugueres de espaços comerciais. O que sabemos é que, ao contrário de outros municípios, as instalações desportivas não são geridas pela Câmara Municipal, mas sim por uma empresa que gera estacionamentos e alugueres faz uma década. O Chega não tem de ser aqui críticas quanto à gestão das operações da empresa. Todos nós sabemos que os serviços que a Lagos Informa presta e que aquele espaço, aquele ginásio e que aquelas piscinas e que outros equipamentos suportam muitas atividades aos nossos cidadãos, mas temos dúvidas sobre a eficiência financeira desta forma de administrar o espaço público escolhido pelo Executivo do Partido Socialista. Aliás, esta bancada não concorda que se retire mais e mais equipamentos à alçada direta da Câmara Municipal em troca de subsídios que o município não tenha controle democrático. Quando entregarem todas as instalações esportivas que há no Conselho, o que é que vem a seguir? É as escolas primárias? Os centros de saúde? Nós somos por uma administração pública fiscalizável, pouco amigos de meias medidas, meias soluções, entregar equipamentos atrás de equipamentos para uma empresa que, afinal, tem também o mesmo presidente da Câmara Municipal e que pode gerar até alguma confusão de dar subsídios de exploração a si próprios, não aprovamos o agravamento desta situação. Obrigado. Portanto, Ildefonso, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos os que estão presentes e também a todos aqueles que nos acompanham nas suas casas. Bom, sobre este assunto, nós também, na sequência daquilo que já foi dito, consideramos que esta empresa municipal deve caminhar gradualmente para a sua extinção com a internalização destes objetivos. Se a Câmara Municipal tem capacidade para aceitar as transferências de competências, não a terá também para incorporar estas funções nos seus serviços, sempre se poupa algum dinheiro com os quadros dirigentes necessários para outros fins. Não obstante, há agora menos despesas do que nas administrações anteriores, o que não é mau. Agora, relativamente a questões concretas, Sr. Presidente, fala-se em prejuízo, fala-se em custos elevados e nós já numa sessão anterior aqui reforçámos que os apoios da Câmara para os valores subsidiados, sobretudo com agregados familiares ou atletas que precisam de apoio financeiro, deveriam ser feitos, nomeadamente, não em função do estatuto de ser sénior ou não ser sénior, por exemplo, mas sim em função do rendimento real dos agregados familiares. E nós sabemos que há preços especiais e sociais para séniores, quando na verdade sabemos que há séniores com reformas superiores a 1.500 euros e podem perfeitamente suportar os custos para minimizar o peso que isso exerce sobre a Câmara Municipal. Portanto, não percebemos porque é que se tomam medidas massivas de preços sociais, quando na verdade se devia discriminar exatamente quem pode e quem não pode pagar. E quem não pode pagar deve ser apoiado. Quem pode pagar deve suportar estes custos. Nós temos casos em que provavelmente há agregados familiares não séniores que levam para casa pouco mais de 700 euros e temos séniores que ganham acima de 1.500 euros de reformas. Portanto, isto devia ser criterioso, exatamente porque tanto se fala aqui no apoio da Câmara, nos tais 372.000 euros, aproximadamente, e devia haver uma gestão mais racional e mais criteriosa para que não houvesse apoios não justificados. Depois, relativamente ainda a uma informação da senhora
Técnica Superior Célio Felício, ela diz que a gestão dos equipamentos esportivos é da responsabilidade de Lagos em Forma apenas em período pós-letivo. Ora, aqui questionamos um pouco como é que se gera, então, uma equipa de recursos humanos parcialmente, ou seja, num período do ano eles têm uma sobrecarga de funções e têm que ter recursos humanos para esse efeito, e noutro período do ano não precisam ter. E, portanto, eu gostava que nos explicasse como é que esta gestão de recursos humanos é feita, tendo em conta que, aparentemente, não é muito congruente este critério de ter apenas a responsabilidade da Lagos em Forma em período pós-letivo. Significa que vão contratar novos funcionários para alguns meses? É uma questão que eu agradecia que nos esclarecesse. Depois, gostaríamos, fez a sua distinção no princípio, foi oportuna, porque eu ia lhe colocar algumas questões sobre o estacionamento, e como diz que isto é sobre as atividades esportivas, vamos aguardar então que venha depois o documento para se colocarem as questões relativas ao estacionamento. Relativamente ao financiamento de 1.765.000 euros relativo a edifícios e outras construções, qual vai ser a fonte de financiamento deste valor, uma vez que se adivinham obras estruturais e profundas em alguns edifícios e, portanto, não vimos nenhum dado sobre a fonte de financiamento que aqui vem referida relativamente a este valor de 1.765.000 euros. E para já é só. Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Não havendo, passo a palavra à Câmara. O Presidente. Ora, está aqui um conjunto de questões. Pois, obviamente que as questões da faturação irão ser avaliadas e, obviamente, que nunca se irá fazer faturação sem o contrato estar em vigor e entrar em vigor, como é óbvio, e ele, em princípio, entrará em vigor com efeitos retroativos, mas, no caso, assim não serve. Eu tinha que estar aqui a encontrar que isto são N clausos, mas acho que isso estava salvaguardado. Se assim não for, que começa-se a faturar da entrada dele em vigor, não será por aí. Em relação ao cálculo dos preços, pois o cálculo dos preços atualmente tem por trás um histórico grande, desde a existência do início da existência da Lagos em Forma, e obviamente que nesse cálculo inicial foi apurado o custo por atividade e depois tentado a ser atualizado com base nos resultados, nos orçamentos constantes e resultados apuramento de contas que a Lagos em Forma faz ao longo do ano e que faz por avaliação de atividades. Portanto, e é esse o princípio que está por trás. Ao contrário eventualmente até da questão da legislação que define taxas, que as taxas têm que ser definidas com base no custo da atividade para a qual a taxa está a ser calculada, aqui o preço, entre aspas, é mais livre, mas obviamente que o princípio que está por trás, tratando-se de uma instituição 100% detida pelo município e com uma componente de serviço público, é assim que entrará. O vice se encontrou, portanto, ele entra em vigor no dia 1 de janeiro, isso ficava salvaguardado. Isto é, o preço é calculado também com base nesse apuramento e na rentabilidade da empresa, mas com a tal componente social e da atividade de serviço público que é lá prestado e depois, obviamente, criando aqui um conjunto também de preços, dependente também da condição, mas acima de tudo dependente daquele que é o incentivo maior, que é a prática por parte quer dos séniores com mais de 65, quer da atividade desportiva para as crianças, queremos que ela ao máximo possa ser feita. Depois, temos ali o intervalo de idades que tentamos também, porque é bom que também se perceba uma coisa, quando às vezes se fala, que é nós temos de ter muito cuidado com o tipo de preço que é praticado, porque, na verdade, não deixando de ser uma empresa pública 100% detida pelo município, temos aqui um conjunto de outros ginásios, não digo piscinas, porque piscinas infelizmente têm vindo a desaparecer enquanto piscina equiparada com a do município, pela dimensão, embora há hotéis, o Vila Galé continua a prestar um serviço de piscina para quem quer lá ir. Mas no que diz respeito aos ginásios, existe N ginásios particulares e se a Lagos em Forma se pôr aqui a praticar um preço de 10% do que custa o ginásio aberto, como deve imaginar, sendo nós Partido Socialista e havendo aqui muitos partidos à direita, o que é que diriam da Lagos em Forma? Porque o que acabávamos por fazer era, iríamos pôr um preço
para a utilização de um ginásio a um preço irrisório. E o que é que acontecia à atividade privada? Depois a seguir abríamos uma cantina com refeições para toda a gente, com valores simbólicos. O que é que acontecia à restauração? Pronto, daí que o que é que a gente tenta fazer? Um equilíbrio na coisa. É serviço público, sim, abrindo portas para que as atividades sejam praticadas o mais abrangentes possível, mas tendo aqui também presente que não vamos aqui baixar o preço, não vamos estar aqui a fazer uma criação de preço desmesurada por valores insignificantes, com os prejuízos a serem assumidos pelo município, porque na verdade temos, se existir essa necessidade, temos outras formas de apoiar e deixamos que os preços de ginásio e os preços dos equipamentos sejam, não, obviamente serão eventualmente mais baixos do que o privado, mas não serão monstruosamente mais baixos. Pronto, isso também tenta-se fazer para que haja aqui um equilíbrio entre as partes. Em relação à queixa que chegou, a queixa anónima, porque eu também não a recebi, mas tive cópia dela, pois acho que aquilo que encontraram na base Gov, que foi um conjunto de inverdades na queixa, de alguém que se escudou no anonimato para dizer o que entendeu, e estamos num país que infelizmente ou felizmente temos liberdade para isso, mas, por outro lado, enquanto na base Gov foi fácil de provar, nos recibos verdes, obviamente, também será muito fácil de provar e até, aqui pegando até no que é... Não está a apitar, não? Percebi que já estava o tempo a acabar, estava a ouvir um apito. Sim, aquilo que há pouco foi dito pela Lagos com Futuro, que não entendia como é que, pela informação da técnica Célia, que era só no período depois do horário escolar, que a Lagos em Forma tomava conta, então como é que se ia fazer? Íamos reforçar ou não íamos reforçar? Pois, obviamente que é no período depois do horário escolar, porque a Lagos em Forma também toma conta, usando essa terminologia, dos pavilhões da Escola Gilianos, da Escola das Naus, da Escola Tecnópolis, da Escola Júlio Dantas, e o que acontece é que, se algum clube quiser ir treinar das 3 às 4 amanhã, não vai, porque amanhã, até às 5 da tarde ou até às 6 da tarde, aquele pavilhão é da escola do agrupamento da Júlio Dantas, da escola da Júlio Dantas, para a atividade da Júlio Dantas. A partir do momento em que encerra a atividade da escola, entra a Lagos em Forma. Como é que entra? Nesta modalidade que de verão, se calhar, já consegue ter, na horário pós-letivo, já conseguimos meter mais uma dúzia de recibos verdes, se quisermos usar o pavilhão das 8 às 8 da noite. De inverno, só se pode ter alguém em recibos verdes das 6 da tarde à meia-noite para tomar conta do pavilhão, e é assim que acaba por se fazer esta gestão, e é por esta via que grande parte também dos recibos verdes existem para fazer gestão e manutenção na utilização dos equipamentos desportivos e, por outro lado, para fazer face também a um conjunto de aulas que são dadas, muitas delas, se for preciso, das 10 amanhã às 10 da manhã, se for preciso, temos que ter lá 10 ou 15 ou 20 técnicos de desporto para dar uma aula de natação, de 3 ou 4 aulas de natação, 3 ou 4 aulas em ginásio, 3 ou 4 aulas em recinto desportivo, em espaço exterior. Mas depois, se calhar, das 11 às 4 da tarde, não temos aulas nenhumas para ser dadas com técnico. Ou seja, daí que os recibos verdes são para isso, não são falsos recibos verdes, podem ser recibos verdes com um contrato por um ano, mas são, se for preciso, 8 horas amanhã, mas no dia a seguir não tem aulas nenhumas para serem dadas. Pronto, e temos esta situação, é assim, é produção por aulas. Pronto, e é essa a questão que está. Ainda assim, aquilo que temos tentado fazer, e para 23 também está programado fazer, a administração também já deliberou nesse sentido, é tentar perceber se conseguimos, ainda assim, ter alguns técnicos que, em vez de ficarem num regime de recibo verde, porque se calhar conseguem ou não ter aulas noutros lados, ou não serem professores noutros ginásios, ou terem outras atividades noutro sítio, e consigam ter disponibilidade para estarem só a full time na Lagos em Forma, eventualmente conseguirmos ver se conseguimos arranjar horários mais completos e fazer um reforço, e em vez de termos, por exemplo, 20 recibos verdes, passarmos até só 15 ou 16 e termos mais 2 ou 3 técnicos superiores na área do desporto nos quadros, e com isso termos ou ficar disponíveis para dar aulas, mas também disponíveis para fazer outro tipo de ação que a Lagos em Forma está. Mas pronto, isto para dizer que não há recibos verdes falsos, bem como não há falta de informação na base Gov. Em relação à questão que foi, à avaliação que foi feita pelo PS, pois eu acho que, obviamente, que subscreve, é bom que se perceba que também foi essa a situação que acabou por acontecer, é que a Lagos em Forma estava, através a partir do momento em que houve uma decisão de juntar a gestão desportiva à gestão dos parques de estacionamento, se bem se lembram, pelo menos aqueles que cá estavam, que começamos a ver claramente que tanto uma como outra atividade já representavam grande eficiência ao ponto de deixar de ser atribuído
subsídio, ou um subsídio muito residual à exploração. E era possível, através das duas atividades, a empresa Lagos em Forma não ter subsídio algum e vivia, vamos lá, da faturação que fazia no âmbito da atividade desportiva e no âmbito da atividade dos estacionamentos. Depois, o que aconteceu a partir de 2020 e em 2021, e que em 2022 foi no início, mas que depois, felizmente, já não houve a viragem, é que com as questões do Covid, os parques de estacionamento reduziram drasticamente, inclusive até durante muito tempo até optamos por os isentar, que era mais uma das formas de já não havia ninguém a ir aos restaurantes porque havia Covid, e então abrimos também as portas dos estacionamentos para ter ali mais aquele incentivo para os poucos que andavam na rua, porque também não podíamos andar assim tanto na rua, terem o estacionamento livre. E a mesma situação com a componente desportiva, se bem se lembram, a parte desportiva praticamente foi toda suspensa, com exceção dos campeonatos séniores mais profissionais, praticamente as modalidades de formação acabou por ficar suspensa, e o que acabou por acontecer é que grande parte da faturação da Lagos em Forma, tanto na parte desportiva como na parte dos estacionamentos, ficou em valores mínimos dos mínimos, e é obviamente que a partir daí deu-se aqui uma inversão, porque o quadro de pessoal, à exceção dos recibos verdes, que obviamente que aí receberam o que fizeram, e obviamente que aí foi uma situação complicada, mas que houve ali alguma atenção para se tentar acompanhar numa fase inicial e fazer aquilo que o Governo também possibilitou, que foi o pagamento dentro das regras que houve para tentar que eles não ficassem sem qualquer tipo de rendimento, mas obviamente que as despesas, todas as outras despesas, de manutenção de equipamentos, de quadro de pessoal, os custos continuaram praticamente como se a atividade tivesse a ser exercida, e obviamente sem receitas a situação financeira quebrou. Pronto, e em 2020 e 2021 essa situação aconteceu, em 2022 já se sentiu uma reversão porque o desporto retomou, e a parte da atividade na rua a mesma situação, e daí os resultados melhoraram substancialmente, e a nossa expectativa é que em 2023 essa mesma situação venha a ocorrer. Agora, o que é que nós temos aqui para 2023? Entendemos que passaram também anos, a situação financeira em especial com esta situação, que ao ficar o resultado que acabou por acontecer ficou nulo, porque houve uma atribuição do subsídio por parte do acionista, que é assim que a lei obriga, e a gente ao ficar, fez a transferência pelo valor do resultado negativo, ou seja, apresentou resultado negativo zero em termos financeiros, mas não resultou de resultados positivos, logo não sobrou dinheiro para investimento, tanto em 20 como em 21 e em 22 a situação é idêntica, daí que o que se fez foi este ano, deu-se um valor ligeiramente superior, e esperamos que com a atividade em 2023 e com mais este pequeno reforço que estamos a dar para 2023, que já se consiga ir muito além em termos de capacidade de endividamento e acima de tudo em capacidade de financiamento, para se poder fazer algumas obras que há muito estão a ser desejadas, por exemplo, a pista de tartan, pôr em cima da mesa a substituição também do relvado principal, de relva natural, que está a começar a sentir o peso das décadas de utilização, bem como a avaliação para começarmos a estudar a cobertura da bancada central, porque entendemos que pela localização, com chuva é difícil ver o jogo, com sol é difícil ver o jogo, com vento é difícil ver o jogo, o estádio está ali sujeito ali a uma localização muito complicada com as questões atmosféricas, e estamos aí com esse conjunto de investimentos em cima da mesa, bem como as questões também energéticas, né, com os painéis solares, com as reduções também de consumos de água, pronto, e daí que entre a Lagos em Forma e com um pequeno apoio da parte do município, deste pequeno subsídio que aqui está em cima da mesa, queremos que em 2023 se avance para este conjunto de investimentos, e temos consciência que os vamos conseguir. Em relação às questões do Chega, pois obviamente que na Câmara expliquei e não votei, porque é assim que é para ser feito, nem eu nem a vereadora Sara também é elemento do Conselho de Administração. Aqui falarei, mas também não irei votar, porque a Câmara não vota aqui, será a Assembleia Municipal. Portanto, é assim que é. O Conselho de Administração é constituído pelo Presidente da Câmara, que por acaso também é lá o Presidente da Lagos em Forma, com 0 euros de rendimento, pela vereadora Sara, como vogal não executiva, com 0 euros de rendimento, e por um administrador executivo, que é o professor Paulo Tosto, com um rendimento que é conhecido, e é aquele que foi estabelecido, penso que pela Assembleia Municipal, por proposta da Câmara Municipal, que é, grosso modo, equiparado a um vereador. Pronto, é assim que as coisas estão, e é assim que o Executivo lá está, não há incompatibilidade nenhuma, tudo o que seja faturação da Lagos em Forma para a Câmara não vem a mim, vai ao vice,
tudo o que seja aprovar situações na Câmara sobre Lagos em Forma vai ao vice e não vem a mim, e assim sucessivamente, nem a mim, obviamente nem à vereadora Sara, para que não haja qualquer tipo de situação. Em relação à grande dúvida da Lagos em Forma, pois eu lembro que não há qualquer subterfúgio. A Lagos em Forma é uma empresa municipal, detida a 100% pelo município. Quase todos os atos têm que passar pela Câmara e pela Assembleia Municipal, que quando eu digo isto é os atos principais, os contratos de programa, os orçamentos, as contas, daí que não vejo qual é que é o medo de estar na Lagos em Forma e o que é que se pode Presidente, conseguir fazer tem um por via minuto. da Lagos em Forma. Pois, mas ou explico ou não gasto o tempo. Posso optar pela segunda parte. Faz favor. Pronto, daí que não vejo qualquer medo nessa situação, e para nós, para já, não temos qualquer vamos lá, nada que nos leve a pensar que há necessidade, ao contrário do que aconteceu com o Futuro Lagos, que há necessidade da Lagos em Forma ser internalizada, porque achamos que grande parte das atividades que se fazem, quer na parte de gestão desportiva, quer na parte de gestão de parques, através da Lagos em Forma, existe aqui alguma agilidade, acima de tudo em termos de horários, porque é acima de tudo essa a questão mais complicada, e sem aumento de custos, porque a passar para cá, os funcionários todos de lá passariam para cá, e turnos de 24 horas como temos, se calhar não seriam tão fáceis fazer aqui como são feitos lá, 24 não pela mesma pessoa, mas pelo horário de atendimento, por exemplo, dos parques de estacionamento, bem como os horários fora de horas, que muitas das vezes têm que ser feitos desde as 7 da manhã às 11 ou à meia-noite nas questões desportivas. Sim, penso que respondi a tudo. As fontes de financiamento é com fundos próprios, era uma pergunta de Lagos em Forma. É com fundos próprios. Inscreveu-se ainda o Sr. Nuno Serafim, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, estimado público, quem nos acompanha lá por casa. Sr. Presidente, ouviu atentamente, quero dar os parabéns por terem tomado a iniciativa de investirem no Estádio Municipal, no complexo do Estádio Municipal. Sem dúvida que é um equipamento que, bem trabalhado, poderá trazer bastantes conquistas a nível do desporto e do desenvolvimento da formação desportiva em Lagos. E quando falamos da empresa municipal, falamos de uma empresa de desporto e de estacionamento neste momento. É com alguma pena que vemos, e acho que é uma vergonha, entre aspas, para o município, o estado do parque da Frente Ribeirinha. Acho que é inadmissível termos mais de 70 lugares neste momento bloqueados por incapacidade de quem gera esta empresa há N anos. Este é um problema que já corre há 10 anos no parque e continua sem solução e sem nos darem solução para ele. Esse é um dos pontos negativos em relação ao estacionamento. Relativamente àquilo que o Sr. Presidente falou, tenho sérias dúvidas se os preços praticados. E atenção, para fazermos aqui uma separação, não estou a falar nem dos clubes, nem estou a falar de utentes do ginásio que tenham uma vertente social. Estou a falar dos utentes normais, pessoas normais que pagam o preço normal estipulado. Considero e tenho dúvidas se aqueles preços que neste momento praticados se não são dumping, quase que são em relação ao mercado aberto normal. Aliás, basta ver a taxa de inflação deste ano, basta ver os últimos anos e percebemos que não acompanharam os preços da forma que o Presidente falou. Nesse sentido, parece-me que, ao fim e ao cabo, que estamos a criar aqui uma clivagem entre os empreendedores locais que têm investido nesta área de negócio e uma empresa municipal que pratica preços desproporcionais. E acho que também não é uma boa mensagem. Em relação ao problema do Sr. Presidente, de quem anda a mandar fazer queixas, olha, Sr. Presidente, olhando para a queixa que também recebi, a natureza da mesma denota, na minha opinião, basta lê-la um bocadinho, e o Sr. Presidente certamente leu-a com alguma atenção, mesmo pouca, denota ali uma ideologia de esquerda. Eu até ousava dizer, quando comecei a ouvir dos recibos verdes e dos contratos, daquelas coisas, eu até ouso dizer quase socialista. E aquilo que eu lhe digo, Sr. Presidente, é que cá para mim, deve ser algum camarada que o senhor deve ter esquecido, ou alguém esquecer o Partido Socialista. Deve ser alguém que deve estar esquecido de algures e que provavelmente ali com a empresa municipal tem ali alguma coisa, e eu, se fosse assim, olhava para dentro de sua casa, em vez de apontar aqui o dedo a este lado da bancada, à direita, como falou da direita, à direita. Não, o vosso problema não é tanto.
Basta ver, olhe para a sua casa, que há de descobrir, basta ler um bocadinho para descobrir quem é. Em relação ao dumping, é a situação que me preocupa mais, a par da do parque, e penso para a qual os senhores não têm titulação. E a questão do dumping é uma questão que me preocupa, não só a nível daquilo que é o parque de estacionamento e a empresa municipal, mas também em relação a outras entidades subsidiadas pela Câmara Municipal, que fazem disso o pão nosso de cada dia no Conselho, e acho que a Câmara devia ter aqui também ao fim e ao cabo, uma postura até no sentido de explicar às pessoas que não podem ter determinado tipo de comportamentos que são contrários àquilo que são as normas regulamentares, normais do exercício de qualquer atividade profissional, até numa altura como esta, que é uma altura complicada, esse tipo de atitudes que a Câmara, ao fim e ao cabo, financia, são contrárias àquilo que a população espera, porque, obviamente, o sucesso deste tipo de atividades que praticam estes preços, obviamente, é o fim das outras, não é? Que pagam impostos, que têm trabalhadores, que fazem contratos e não fazem prestações de serviços, todas essas atividades que o Sr. Presidente conhece e bem, e cá para o município fora, que estão a tentar sobreviver. E acho que a Câmara devia dar o exemplo, não permitir que determinado tipo de comportamentos existissem sob a capa e o apoio do município. Sr. Márcio Viegas, faz favor. Muito boa noite, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, todos os presentes e quem nos ouve e quem nos vê lá em casa. Estamos a falar do contrato do programa relativamente às instalações desportivas e atividades desportivas, e nesse sentido consideramos que, em primeiro lugar, é pertinente atribuir um sinal de reconhecimento pelo trabalho feito em prol do desporto e da saúde do nosso Conselho, à Câmara Municipal e à Lagos em Forma. Nunca me esqueça quando, da inauguração do complexo desportivo, o Governador Civil da altura ter dito que quem deveria inaugurar este tipo de equipamentos seria alguém da área da saúde. Tinha a sua razão. Desde a promoção do desporto, a promoção de estilos de vida saudáveis, a promoção do bem-estar e saúde, a captação de novos públicos de todas as idades, a generalização da oferta mais acessível, a aposta em eventos de natureza muito diversificada, a função central que desempenha no nosso Conselho merecem certamente a nossa atenção. E até mesmo na função que desempenhou na própria campanha de vacinação da Covid-19. E a bancada do PS deixa aqui um sinal de estímulo e de confiança no trabalho em curso. Pensamos que há um antes e um depois daquele complexo desportivo, assim como há um antes e depois da Lagos em Forma. E é verdade, há melhorias a fazer e para tal é preciso investimento em equipamentos desportivos e na melhoria ao nível da eficiência energética, só para dar alguns exemplos. E nesse sentido, se queremos qualidade e diversidade na oferta a um preço mais acessível, é preciso investimento público, do qual também faz parte o reforço deste contrato de programa, disse. Não há mais inscrições, portanto, o Sr. José Manuel Freire. Então, boa noite a todos. Era só para um esclarecimento que não vi qualquer referência a isto. Ainda este ano, a Comissão da Assembleia Permanente da Assembleia Municipal número 1 reuniu com o administrador da Lagos em Forma. E uma das informações que foi dada foi sobre estas questões relacionadas com os investimentos e que estavam à espera a toda a hora de uma resposta de uma candidatura que tinham feito ao PRR que rondava acima de 900 mil euros. Como não vi nada disto, pergunto, foi concretizada esta candidatura? Está aprovada? Era a pergunta. Só. Sr. Rui Araújo, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer as respostas. Penso que ficamos esclarecidos relativamente à grande parte das perguntas que eu fiz, mas queria lembrar também que, no nosso entendimento, se nós formos à Lei nº 50/2012, 31 de agosto, falava no artigo 62º, dissolução das empresas municipais, e havia uma série de critérios que as empresas municipais tinham que cumprir para que não fossem dissolvidos. E um deles, que era quando se verificasse que nos últimos 3 anos o valor do resultado operacional subtraído ao mesmo, o valor correspondente às amortizações,
e às depreciações for negativo. E um dos 3 anos anteriores já era negativo. Portanto, a Lagos Informa está a funcionar contrariamente à lei que tinha que ser dissolvida na altura. Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Portanto, não havendo. A Câmara esgotou o seu tempo, mas de qualquer maneira, atendendo à pertinência de algumas questões, Sr. Presidente, penso que... Sim, só aqui muito telegraficamente. Sim, telegraficamente, 2 minutos para responderem. Sim, pronto, aqui em questão aqui do deputado Nuno Serafim, não estamos a praticar dumping, foi aquilo que eu tentei dizer, não, isso é eventualmente muita ausência de ida a ginásios, para poder comparar. Entrei no diálogo. Comparar. A questão é, se for ver, não, o que eu disse foi, não baixamos mais, que é para evitar esse tipo de situação. A questão que digo agora é em relação a uma coisa que diz que é pura da verdade e que na discussão dos estacionamentos isso vai vir para cima da mesa, que é o parque de estacionamento não nos agrada nada, já foi feito N investimentos no mesmo e não se consegue. Acho que agora estamos a conseguir perceber as questões da intrusão da água, mas mesmo assim ainda não temos uma solução definitiva para o efeito. Temos noção de uma certeza, ou temos a certeza de uma certeza, melhor dizendo, que é que ele, da maneira que foi feito, não serviu a 100% para o que era, e tanto é que temos, não sei se são 70, mas são muitos os lugares de estacionamento que estão inutilizados porque a água tem que sair, entra por cima e tem que sair por baixo e vai encontrando as deficiências na estrutura para ir pingando, e é claro, é uma coisa que não nos agrada muito, depois de muito que já lá se fez. Em relação à questão concreta da CDU, sim, foi aprovada e está a avançar as questões do projeto, não sei, não tenho o valor de cabeça, não sei se é 900, é 700 e qualquer coisa, não tenho de cabeça o valor, mas já temos o contrato, inclusive, assinado também de subsídio. Em relação à questão do deputado Rui Araújo, eu não tenho aqui os montantes, nem tenho aqui o enquadramento legal para a coisa, mas não, estamos obviamente salvaguardados. Portanto, aquilo não era condição única, não era um conjunto de condições, não era só o resultado líquido que estava em questão. Mas não, essa situação está mais do que salvaguardada, e tanto é que temos o parecer do Fiscal Único também, que emite parecer favorável e que acompanha e nunca permitiria tal situação. Penso que já não há mais inscrições. Sim. Não Serafim, se faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, vamos lá ver, eu, pois, como você, provavelmente não frequento muito o ginásio, mas agora eu pegava ali nas palavras do Zé Manuel Freire, a gente teve o azar de receber o tal presidente remunerado dessa empresa municipal que é a Lagos Informa. E nas palavras do seu presidente, daquilo que você escolheu e que propôs à Assembleia para eleger e votar e estar lá a tomar conta lá daquilo, das palavras dele, ele é que diz que os preços praticados roçam dumping, não somos nós. Agora, se ele não sabe o que é que está a agir ou como está a agir, o problema é seu, dele e daquela estrutura toda que os senhores criaram. Mas basta compararmos o preço do ginásio, a mensalidade aqui, olhar para este pressário, e uma mensalidade de qualquer ginásio aqui na internet. Estamos a falar de 45% de diferença. Ora, 45% de diferença num preço, Sr. Presidente, eu considero que provavelmente poderá, para algumas pessoas, compreendo que o senhor não, porque vocês não querem pagar, não se quer pagar nada, tem que ser tudo de graça, não é? Mas compreendo, para um normal cidadão, 45% de diferença no preço pode ser considerado um preço desequilibrado. E é nesse sentido que nós chamamos a atenção. Nós não criticamos, chamamos a atenção. O estudo económico e financeiro que tem por base destes preços tem os anos da empresa municipal, Sr. Presidente. Tem sido mais ou menos atualizado, nem sempre. Por isso é que nós pedimos para considerar apenas essa questão, não é uma questão crítica. E respondendo também, acabando agora já a minha intervenção, respondendo aqui à intervenção do Partido Socialista, sim, essa empresa, Sr. Deputado, dá para muito, até dá para tintas, dá para tudo. Houve uma altura que dava para tudo essa empresa. Há mais inscrições? Portanto, podemos então passar à votação da proposta do contrato de programa das instalações esportivas e atividades esportivas a celebrar
entre o município de Lagos e a Lagos em Forma Gestão Desportiva SA. Vamos então proceder à votação. Desculpem. Quem vota contra, portanto, da parte do Chega, PSD, sim, Lagos com Futuro, PS, CDU, Bloco de Esquerda. Quem se abstém, Lagos com Futuro, 2 votos. E quem vota favoravelmente, vota a bancada do PS e a CDU, portanto, e o Bloco de Esquerda. A abstenção do Bloco, portanto, o Bloco de Esquerda é uma abstenção. Sim. Ora, resultado da votação, portanto, a proposta foi aprovada com 18 votos a favor, com 3 abstenções e com 4 votos contra. Com os 25 votos. Sim. Vamos passar então ao ponto 6 da ordem de trabalhos e que tem a ver com a proposta de prorrogação do prazo para a transferência de competências no domínio da ação social. Passo também a palavra à Câmara, para fazer a apresentação, portanto, da proposta de prorrogação para a aceitação do prazo. Faz favor, Sr. Presidente. Eu passava à vereadora Sara, ela tem acompanhado mais próximo e faz aí o ponto de situação, depois a gente responde às dúvidas que existam. Ora, então, boa noite a todos. Em relação à proposta que vem à reunião da Assembleia Municipal, eu devo começar pelo processo anterior, antes desta proposta estar aqui. De acordo com aquilo que tínhamos votado anteriormente em reunião de Câmara e depois mais tarde na reunião da Assembleia Municipal, estava prevista a transferência das competências para o dia 1 de janeiro do presente ano. Entretanto, até ao final do ano passado, fomos recebendo várias notícias de que seria possível que viessem a ser indicadas novas datas para a transferência das competências, o que se veio confirmar no dia 29 de dezembro, em que saiu salvo erro, uma portaria que indicava que tinha havido, na sequência do acordo entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Governo, tinha-se chegado à conclusão de que aquilo que os municípios já há muito vinham reclamando como sendo necessário integrar nesta transferência de competências e que eu já desenvolverei mais à frente, poderia passar a ter lugar. Na altura, nós já estávamos a equacionar esta possibilidade de fazer a prorrogação da transferência de competências, em parte porque necessitávamos de mais tempo para preparar devidamente as instalações para acolher os recursos humanos que resultam de protocolos celebrados com 3 instituições, e aqui estou a referir-me à ANESI, à Santa Casa da Misericórdia e ao CASLAS. Portanto, 7 técnicos que irão, via protocolo, passar a trabalhar nesta área, neste caso, através do município. E depois, o próprio fato da transferência de competências, de acordo com a data que estava anteriormente estabelecida, se consumar no dia 1 de janeiro, iria provocar-nos algumas dificuldades, aliás, estava mesmo a provocar-nos algumas dificuldades, porque grande parte destas pessoas, ou nem que fosse uma pequena parte, mas algumas destas pessoas estavam de férias, porque final de ano, o Natal, o Ano Novo, quer ao nível das pessoas destas instituições, quer também, evidentemente, também algumas pessoas do município. E, portanto, não nos pareceu que com a entrada do primeiro dia de janeiro tivéssemos, de facto, na melhor altura do ano para proceder a esta transferência de competências. Entretanto, com o tal diploma que saiu no dia 29 de dezembro, confirmou-se a possibilidade
de vermos aumentados os recursos financeiros transferidos do Estado no âmbito da transferência de competências, aumento de recursos financeiros este que se traduz num recálculo do valor pago por cada trabalhador protocolado ou transferido, o pagamento com as despesas relacionadas com os espaços que os municípios, de uma forma geral, pudessem alugar, arrendar ou o que quer que fosse, mas, portanto, os espaços passariam a estar também integrados e no pagamento dos trabalhadores passou a ser integrado os seguros, as despesas com o funcionamento, os recursos normais para o funcionamento e para o acolhimento dos trabalhadores. Implicava também este diploma, que saiu a 29 de dezembro, o recálculo também do valor a protocolar com as instituições. Eu devo lembrar que, neste momento, a Segurança Social tem protocolado com as 3 entidades que referi um determinado valor por cada técnico que está dedicado a esta área e, com este recálculo que foi estabelecido com o diploma, o próprio protocolo que o município pretende estabelecer com as mesmas instituições implicaria uma renegociação e, portanto, nós precisávamos de dialogar com as 3 IPSS. Entretanto, devo mencionar que, sendo que uma das obrigações que passa para o município no âmbito da transferência de competências é a elaboração da Carta Social, nós demos já os primeiros passos no sentido da sua elaboração, portanto, neste momento já estamos a encetar um conjunto de reuniões com os parceiros, nomeadamente os da rede social, para fazer a atualização da Carta Social. Portanto, o que eu pretendo dizer é que, paralelamente com este adiar de transferência de competências, estamos já a trabalhar em alguns documentos que, uma vez consumada a transferência, temos que ter em cima da mesa e, portanto, obrigatoriamente temos que trabalhar. Temos também já o prolongamento das atividades de animação e de apoio à família e para o pré-escolar, portanto, no âmbito do serviço de apoio à família, que também está contemplado na transferência de competências, também já estamos com isso a ser trabalhado. Aliás, já desde a pandemia que fizemos esse alargamento e, portanto, tudo aquilo que nós podemos adiantar, estamos a adiantar, mas, de facto, como referi, no final do ano passado não estávamos na altura conveniente para fazer esta transferência de competências, daí que tomámos a decisão de optar por este adiamento e a data de 3 de abril pareceu-nos muito mais conveniente, dá-nos tempo para renegociar com as IPSS a protocolar, dá-nos mais tempo para preparar o espaço para estas trabalhadoras, dá-nos mais tempo para que as trabalhadoras, os trabalhadores, temos um homem na área social do município e as trabalhadoras das IPSS possam entre si efetuar cruzamento de informação com a presença de todos os elementos e, portanto, preparamos melhor esta transferência de competências se adiarmos. Devo ainda mencionar, porque recordo-me que esta questão foi colocada, a última vez que este assunto veio à Assembleia Municipal, uma questão que foi colocada que referia que os municípios ficavam a perder. Não, os municípios não ficam a perder porque continuam a beneficiar do mesmo serviço, neste caso, com o recurso às 3 instituições, que são elas mesmas que vão continuar depois de efetuada a transferência de competências e, portanto, a qualidade do serviço prestado mantém-se, não há beneficiários no âmbito das competências que vão ser transferidas que tenham sido prejudicados pelo facto de termos prolongado esta transferência e, portanto, não vimos inconvenientes nesta prorrogação do prazo, vimos a oportunidade de termos os protocolos com os valores certos, tendo por base os elementos que a Segurança Social nos fornece, esses sim agora já definitivos, e vimos como uma oportunidade de estarmos todos mais bem preparados, porque a altura do ano é diferente e as sinergias que são estabelecidas entre as várias instituições
tem condições para que esta transferência se efetue plenamente. Termino. Agora, feita a apresentação, portanto, Ildefonso, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, em relação a este assunto, não nos suscita grandes dúvidas quanto aos argumentos que a vereadora Sara aqui aludiu e se é que vai haver alguma alteração das dotações financeiras previstas inicialmente, bom, será mais uma mais-valia que venha para o município. E depois também o prazo é já menos de um mês, portanto não nos parece que seja um problema e, portanto, iremos votar a favor. É só, muito obrigado. Mais alguma intervenção? Ora, não. Portanto, Sr. José Manuel, faz favor. Sr. Presidente, da nossa parte, iremos votar a favor e se em abril quiserem trazer, portanto, para que seja de vez o voto contra, portanto, também estamos disponíveis para isso, porque nós achamos que isto é um processo, todo ele envolvido numa grandíssima atrapalhada, principalmente esta situação. Já vamos por 3 para 4 anos que se foram decididas as transferências de competências. Esta situação da ação social já foi objeto de pelo menos meia dúzia de decretos-leis e portarias. Diz que disse, diz que não disse, volta para trás, volta para a frente. E o que é que vamos ter no futuro? Vamos ter uma delegação de competências da Segurança Social para a Câmara e da Câmara para as instituições. Portanto, há uma subdelegação a seguir da Câmara para as instituições. Vamos ter o Centro de Assistência Lucinda Anino a fazer o controle do RSI e assim sucessivamente. Portanto, da nossa parte, achamos que todo este processo foi maltratado, vê-se o resultado que foi ao longo dos anos o papel que as autarquias, 308 municípios no país deram a a resposta que deram a isto, e que a partir da altura em que são todos obrigados, vamos verificar isto, que é a Câmara, em vez de assumir ela a delegação de competências, vai passar para outro. Era só, Sr. Presidente. Maria João Batista, faz favor. Muito boa noite, Sr. Presidente. Boa noite também aos deputados que aqui estão, também aos vereadores e boa noite ao povo que também nos assiste lá em casa. É com grande agrado que nós, mais uma vez, conseguimos perceber o ponto de vista que a Câmara aqui apresentou nesta tomada de decisões e acho que foi sábio, a nosso ver, foi sábio esta decisão, tendo em conta que se trata de validar um trabalho que a Câmara já vem fazendo e muito bem, que é um trabalho em rede, na área social. Acho que é de todo importante, porque, mais uma vez, nota aqui uma preocupação com as entidades locais, com os parceiros, numa vertente de comunicar e ouvir quem está no terreno. Realmente temos conhecimento dessas reuniões, do qual já tenho também tido a oportunidade de participar, dessas reuniões em que temos sido chamados a ser ouvidos, não é? Também podemos partilhar as nossas preocupações também com esta transferência de competências. E realmente, mais uma vez, validamos esta preocupação da Câmara de ouvir os parceiros, não é? E de realmente fazer um trabalho em rede, um trabalho em equipa, servindo os cidadãos de Lagos com as respostas necessárias, não é? E dando respostas oportunas, não só momentâneas, mas também com uma visão no futuro. Portanto, mais uma vez, saudamos a Câmara por esta decisão. Por isso, vamos votar a favor. Paulo Rosário. Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Portanto, já existiu, isto não é a primeira prorrogação que estamos aqui a votar, já houve uma antes. Antes dessa prorrogação, o município mostrava-se apto e depois deixou de estar e pediu a prorrogação e assim foi. No dia 21 de dezembro foi assumido novamente pela Câmara que estava preparado para a transferência de competências, assim o fosse, no final do ano. Mas como surgiu essa possibilidade no final do ano de haver uma nova prorrogação, a Câmara, obviamente, agarrou a oportunidade disso e prorrogou. A minha pergunta é apenas para memória futura. Se aparecer um 13º ou um 15º decreto a fazer uma nova prorrogação em abril, se vamos prorrogar novamente ou se vamos deixar de seguir as prorrogações possíveis e vamos avançar independentemente de prorrogações serem possíveis? Obrigado. Não há mais intervenções por parte dos membros da Assembleia, portanto, passo a palavra à Câmara. Sim. Se faz favor, vereador.
Ora bem, em relação àquilo que foi afirmado pela CDU, eu queria esclarecer que nós aquilo que pretendemos que, com as transferências de competências, quaisquer que sejam elas, independentemente da área, é que elas sejam efetuadas de forma suave e que se possa beber do conhecimento adquirido da instituição, do organismo que anteriormente detinha as competências. E é por isso que nós decidimos, no primeiro ano de transferência de competências, manter os protocolos com as 3 IPSS, ou por outra, transferir os protocolos e passar a celebrá-los município com as 3 IPSS. Porque consideramos que o saber fazer, o conhecimento adquirido pelas técnicas que trabalham nesta área, deve ser transferido para o município através do contacto com as próprias técnicas do município. E, portanto, estes protocolos, e isto já foi esclarecido junto das 3 IPSS, serão 3 protocolos que irão ser celebrados apenas por um ano, pensando nós, sendo nossa intenção, que ao fim deste ano as competências sejam integralmente assumidas por técnicos do município e, portanto, os protocolos deixarão de ter lugar. Portanto, as competências são para ser recebidas e são para ser recebidas plenamente, é essa a intenção. Agora, não nos fazia sentido, era que, de facto, não aproveitássemos o conhecimento destes técnicos e tivéssemos que começar tudo do zero, desperdiçando todo aquele conhecimento e saber adquirido. Em relação à questão do Chega, antes da prorrogação o município estava apto e depois deixou de estar. Eu já tive a oportunidade de dizer uma vez que nós não deixamos de estar aptos, nós mantemos-nos aptos, consideramos e, portanto, estávamos disponíveis para receber as competências. Temos, neste momento, o conhecimento necessário, as técnicas passaram por um conjunto de ações de formação, até as próprias técnicas do município, que lhes permite trabalhar nesta área. O que consideramos é que, uma vez que nos é dada esta oportunidade, podemos preparar-nos ainda melhor, o que significa não deixar de estar, que não é o mesmo que deixar de estar preparado. Se aparecer um novo decreto, se prorrogamos ou não prorrogamos as competências, não, eu creio que desta vez as negociações que foram efetuadas entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios acabam por dar resposta às necessidades que vinham sendo identificadas e, portanto, as verbas que acabaram por ser contempladas fazem jus àquilo que eram as reivindicações dos municípios e, portanto, neste momento, consideramos que não é necessário prorrogar mais a transferência de competências, portanto, será desta vez que as vamos assumir efetivamente. Ora, prestados estes esclarecimentos, há algum membro da Assembleia que se inscreva? Não. Portanto, penso que estamos em condições de votar a proposta, portanto, a proposta de prorrogação do prazo para a transferência de competências no domínio da ação social. Vamos votá-lo. Vamos votar a proposta. Quem vota contra? Chega. PSD, Lagos com Futuro, PS, CDU, Bloco de Esquerda. Quem se abstém, tanto pela mesma ordem, Chega, PSD, Lagos com Futuro, PS, CDU, Bloco de Esquerda. Portanto, quem vota favoravelmente são estas bancadas. E o resultado, portanto, a proposta de aceitação da prorrogação do prazo foi aprovada por 22 votos a favor e com 3 abstenções. Eu penso que nós continuamos na nossa ordem de trabalhos. Sim. E assim, portanto, talvez possamos sair um pouco mais cedo. E que tem a ver com a constituição, com a indicação do representante das juntas de freguesia do nosso Conselho, no órgão consultivo e de apoio ao município de Lagos, que é o Conselho Municipal do Ambiente e de Adaptação às Alterações Climáticas, portanto, do nosso município. Portanto, é a indicação de um representante das juntas de freguesia. Portanto, há a proposta, portanto, Secretário de Saúde.
noite, Faz Sr. favor. Presidente. Boa noite à mesa. Boa noite ao Sr. Vereador, Presidente, Sr. Vereadores, restantes membros da Assembleia e a quem nos assiste aqui e em casa. O Partido Socialista propõe o autarca de freguesia, o Sr. João Reis, Presidente da Freguesia da Luz, para esta comissão. Portanto, para este Conselho Municipal do Ambiente e da Adaptação às Alterações Climáticas, há a proposta de indicação do representante das juntas de freguesia, que seja o Sr. João Reis. Portanto, é a proposta apresentada pela bancada do Partido Socialista. Há mais alguma proposta? Há mais alguma proposta? Há alguma intervenção? Portanto, não há nada. Não havendo, penso que podemos proceder à votação. Os Jorge Silvestre, portanto, os serviços deixaram-nos logo um boletim de voto preparado. Portanto, será o candidato A. Sim, senhor. Portanto, e vamos então proceder à chamada para podermos então proceder depois à constituição deste Conselho Municipal. Portanto, a urna está no sítio do costume.
16 a favor, 9 em branco. Sim, sim, sim. Ora, e o resultado? E o resultado da eleição, portanto, do representante das juntas de freguesia do Conselho, portanto, no Conselho Municipal de Ambiente e de Adaptação às Alterações Climáticas, portanto, indicado pela Assembleia Municipal, o Sr. João Reis, teve 16 votos sim e 9 votos brancos. Portanto, 9 abstenções e 16 votos favoráveis. Portanto, está eleito o João Reis e a mesa deseja-lhe todas as felicidades no desempenho do seu deste cargo, que é um cargo importante, sim senhor. E vamos então entrar agora no ponto 8, que é o último ponto desta reunião e o último ponto então da sessão da Assembleia Municipal de fevereiro, e que tem a ver com a apreciação e a votação da proposta. Agradecia que não conversassem agora, está bem? Pronto, obrigada. Apreciação e votação da proposta de alteração aos artigos 15º, 18º, 19º, 24º e 47º do aditamento dos artigos 16A e 16B e de alteração do anexo 1 do Regulamento de Organização e de Funcionamento do Serviço da Polícia Municipal de Lagos. Passo a palavra à Câmara, Sr. Presidente. Fazeria a apresentação, portanto, Estamos disponíveis depois para qualquer dúvida, mas o Vice faz só aqui uma pequena apresentação das alterações. Faz favor, Sr. Vice-Presidente. Então, boa noite a todos e aos presentes e a quem nos ouve em casa. Pois, como já foi referido pela Sra. Presidente da Assembleia Municipal, foi um ajuste a alguns dos artigos que faziam parte do regulamento, que têm um único objetivo, que é a operacionalização do serviço. Como sabem, o serviço tem muito pouco tempo ainda de estar implementado. Foi feito um regulamento, mas agora encontraram-se aqui algumas dificuldades que se prendem nomeadamente com as questões operacionais. E as questões operacionais no âmbito do recrutamento de um adjunto de comando, que foi a figura que foi criada com esta alteração. Depois são ajustes em termos daquilo que é o vencimento do comandante, a possibilidade do adjunto de comando ser dirigente intermédio do 2º grau e depois retiramos aqui apenas algumas situações, nomeadamente no artigo 19º, o máximo de agentes já estava estipulado no regulamento, vai-se manter, portanto não há alteração. A única coisa que retiramos foi que no anterior regulamento dizia que no início, no tempo da constituição da Polícia Municipal, ou nos primeiros meses da constituição da Polícia Municipal, o efetivo máximo eram 26. Nós, como sabem, neste momento temos 15 e vamos abrir agora um concurso para a admissão de mais polícias municipais e achamos que estar aqui a ficar restringido a 26 não fazia sentido, daí que tínhamos posto o máximo, sendo que não vão ser admitidos 72, não sei se alguma vez ainda vão ser admitidos 72. 72 é aquilo que foi encontrado em função do rácio pelo número de habitantes e das características do município. Foi criada a figura do adjunto de comando, o artigo 16º-A e depois o 16º-B, que tem as competências inerentes ao adjunto de comando, porque no regulamento anterior tinha lá o coordenador graduado, que era oriundo da Polícia Municipal, ou de uma Polícia Municipal. Neste caso, o adjunto de comando, por isso é que existe aqui deixa-me só ver onde é que está aqui. Existe aqui um artigo que foi também criado que diz é o 24º, diz: os oficiais e demais graduados das Forças de Segurança podem desempenhar funções de enquadramento compatíveis nas polícias municipais. Isto permite o quê? Permite que o adjunto de comando possa ser oriundo da PSP, da GNR, de qualquer uma das forças de segurança, e é recrutado da mesma forma que o comandante. Vem em comissão de serviço. Não tem que vir da carreira de polícia municipal. Chegamos a esta conclusão porque apesar de termos contatado já um conjunto de possíveis candidatos para desempenhar as funções de coordenador, não foi fácil. Sem esta criação desta figura de adjunto para podermos ir recrutar a uma qualquer força de segurança, também não tínhamos condições para o fazer, nem tínhamos forma de enquadrar. Portanto,
este regulamento que tem estas pequenas alterações, assim como o quadro pessoal. No quadro pessoal, a única coisa que tem, como podem verificar, é a criação do dirigente intermédio do segundo grau, adjunto de comando, que é elemento da carreira de oficial ou graduado das forças de segurança. Também era uma lacuna que havia no anterior regulamento, ou no primeiro, que dizia que era só oficiais ou oficiais graduados. E entendemos que um sargento pode perfeitamente desempenhar a função de adjunto de comando sem necessariamente ter que ser um oficial de carreira. Até porque depois um oficial a comandar outro oficial, sendo o oficial o comandante e o oficial o adjunto de comando, acho que também, em termos de hierarquia, não... Sim, mas de qualquer forma é sempre oficial, era sempre mais complicado ou mais difícil de arranjar, digamos assim, alguém que se quisesse candidatar. Portanto, basicamente é isto. Foram estes ajustes para que possamos ainda abrir aqui o recrutamento e conseguirmos algum elemento precisamente por isso. E depois também, só para dar nota, penso que também isto é importante, é que aquilo que era possível pagar, entre aspas, ou que era permitido oferir o graduado, se formos comparar com aquilo que ganha qualquer sargento que desempenhe funções, portanto, não conseguíamos pagar dentro dos mesmos valores. Portanto, nunca conseguiríamos admitir ninguém. Esta é a forma que se achou para resolver esta questão. Ora, a palavra às bancadas, portanto, o Sr. Nuno Serafim. Paulo, o Sr. Vice-Presidente, quer mais algo? Não. Sr. Nuno Serafim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela explicação do Sr. Vice-Presidente. Já percebemos pelas suas palavras que vamos ter um sargento daqui a pouco tempo, ou muito dificilmente não será um sargento, pelo menos pelas palavras do Sr. Vice-Presidente. De qualquer maneira, nós consideramos que a Polícia Municipal obviamente, é um investimento que o município fez na sua instalação, na promoção deste Corpo de Polícia Municipal, com o qual nós concordamos desde o início. Achamos que a valorização deste serviço é importante. Percebemos que, em termos de organização, quiseram aqui, de alguma forma, limar as arestas, para, em termos de chefia, poderem aumentar o leque de possibilidades, não é? De gestão, de recrutamento. Em todo o caso, Sr. Vice-Presidente, considero que, e eu sou um adepto deste serviço, considero que houve aqui uma falta de oportunidade, designadamente para resolver a questão dos gratificados, que tem que resolver, penso eu, pelo menos foi isso da última conversa que tive com a Polícia Municipal, com o Sr. Comandante. A questão também da valorização dos polícias no que diz respeito ao abono de falhas, acho que também seria importante. Aliás, como há noutros regulamentos de outros municípios, pelo menos essas duas situações gostaríamos, de alguma forma, ver, pelo menos esclarecidas, se não em termos regulamentares, pelo menos em termos de serviço, ou pelo menos do Executivo da Câmara resolvidas, a saber se os polícias municipais podem fazer gratificados, e se o podem, porque é que não fazem? Ponto 1, porque o rendimento deles, como nós sabemos, é um rendimento muito baixo e o gratificado serviria aqui como uma fonte extra de rendimento, até no sentido de ser uma forma aliciante para quem escolhe esta profissão. Ponto 2, em relação à questão do abono de falhas, no que diz respeito a todos aqueles que, ao fim e ao cabo, como qualquer funcionário, que mexem dinheiro, e eles mexem porque autuam, porque recolhem, eles poderem receber esse abono, ou eles para receberem têm que estar consignado em regulamento, eles não o recebem. Se o recebem, eu desconhecia, mas poderá-me informar. Essas duas situações eu acho que deveriam ser tratadas de forma conveniente, porque são fórmulas de nós, por um lado, valorizarmos a profissão e, por outro lado, capacitarmos aqueles quadros de uma forma mais apelativa a quem concorre e não ficarmos, como o Sr. Vice-Presidente disse, e eu concordo, com os concursos vazios, porque, obviamente, pelas condições que a lei impõe,
muito dificilmente conseguiremos de alguma forma preenchê-los, até digo de outra forma, conseguiremos preenchê-los com os quadros que nós provavelmente gostaríamos e com a velocidade que gostaríamos. Nesse sentido, nós no PSD achamos que estas são duas situações que poderiam ser trabalhadas de forma mais positiva, mais global, para valorizar o serviço da Polícia Municipal. Mais alguma intervenção, Sr. Carlos de Saúde? Pois, esta é uma proposta que vai melhorar a Polícia Municipal, que vai melhorar a sua organização em termos de organigrama e, como tal, melhorar as condições para um melhor desempenho da Polícia Municipal ao serviço da população. Foi para isso que ela foi criada e, como tal, o Partido Socialista vai votar a favor. Sr. Paulo Rosário, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar todos os funcionários que acompanham esta Polícia Administrativa, que desempenham as suas funções com lealdade para com o comando e na dependência direta, até ver, do Sr. Presidente da Câmara. Já percorremos um caminho desde 2018, quando se começou a criar esta força. Na altura havia ainda 2 partidos que votavam contra a criação, mas hoje já são a favor. Nós também não somos contra a Polícia Municipal. O que nós somos contra é a parte de despesismo injustificado. O senhor Vice-Presidente falou aqui que temos 15 agentes da Polícia Municipal e não os 26 que estão previstos no mapa de pessoal, mas a minha pergunta que fica é: se não atingimos os 26 que temos, porque é que precisamos alterar os 26 para 72, o máximo permitido por lei? Será que existe alguma questão de segurança, alguma questão de planeamento para um futuro apetrechamento desta força ou não? Outra questão aqui tem a ver com o processo em si. Portanto, a documentação não é acompanhada por uma nota sobre o impacto na despesa, com esta eventual triplicação de pessoal previsível no mapa de pessoal. 26 para 72, Sr. Presidente. Os senhores decidiram também não fazer consulta pública nem audiência aos interessados, não sendo obrigatória, poderia ter sido feita, tal como foi feito agora ainda há uns meses atrás com o município de Olhão, que nem sequer tinha tantas alterações. E de certeza que se tivesse sido feito esse procedimento, com certeza teríamos ainda uma proposta mais sólida e mais forte para todos. Não havendo uma questão de segurança grande, a pergunta mantém-se: porquê os 72, porquê o máximo permitido por lei, se nós nem sequer o que temos agora iremos atingir, nas palavras do Sr. Vice-Presidente? Obrigado. Sr. Ildefonso, Fernando Ildefonso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós desde 2018 que nos posicionámos a favor da Polícia Municipal e mantemos a nossa fidelização a esse voto, porque consideramos que é um suporte de apoio para a segurança da nossa comunidade, embora algumas críticas já tenham sido feitas e, ao que parece, o serviço tem melhorado. Mas ainda há muito a fazer também. Mas agora o tema do debate não é esse, é esta proposta. Esta proposta configura-se-nos pacífica, fazendo fé naquilo que a Sra. Jurista diz, que dispensa a audiência de interessados e a consulta pública e, portanto, não requer outros mecanismos paralelos e considerando que se trata, portanto, de um melhoramento no aspecto do recrutamento. Não nos parece nada que suscite dúvidas e, nesse sentido, iremos também votar a favor. Muito obrigado. Mais alguma intervenção? Nuno Serafim? Muito obrigado, Sr. Presidente. Para esclarecer aqui uma questão do deputado do Chega, porque só lê as atas, mas as atas são um resumo e então não sabe o que é que se passa. O PSD, na altura, como outro partido, que eu não tenho que nomear, na altura votaram contra o regulamento porque nós, e continuamos a não acreditar, que seja necessário a Polícia Municipal ter porte de arma. Você tem N polícias municipais no país, que é uma polícia administrativa, que está para isso que estão os regulamentos da Câmara Municipal, que não têm porte de arma. Nós consideramos que numa cidade de 30 mil habitantes, onde temos 5
corpos de forças de segurança, que a Polícia Municipal e a Polícia Administrativa não tinham necessidade de uso e porte de arma. E continuamos a acreditar. E, nesse sentido, manifestamos à data a nossa discordância não da instalação do serviço, que temos sido sempre a favor, mas do regulamento que o criava e no regulamento no sentido que pressupunha o tal porte de arma, que, graças a Deus, penso eu, que até hoje não foi necessário utilizar. José Manuel Freire, faz favor. Sr. Presidente, não tem a ver propriamente com o regulamento. Iremos também votar a favor em relação ao regulamento, apesar de termos tido uma posição inicialmente, porque já foi também aqui aduzida agora à discussão, relacionada com a confusão que foi criada na altura entre a polícia com funções administrativas e com funções de segurança. Houve uma certa baralhação à volta disso, com a questão da lei permitir que haja armas, que haja algemas, que haja todas essas situações e, portanto, nós também fomos daqueles que no início votamos contra a instalação da polícia. Mas a pergunta que queria fazer era para quando, já que existe e que deve ser dignificada, para quando a saída do vão de escada da Polícia Municipal? Quais são as perspectivas para futuras instalações? Porque desde o início, ainda antes do início, já se tinha destinado o edifício para as instalações, depois foi mandado fazer um projeto para outro edifício para as instalações, o outro projeto já foi abandonado e continua até agora num vão de escada. Para quando instalações condignas para o exercício dos efetivos que existem atualmente na Polícia Municipal? Era só, Sr. Presidente. Não havendo mais intervenções, portanto, Sr. Paulo Rosário, faz favor ainda. Obrigado, Sr. Presidente. Pegando aqui no último assunto falado, realmente uma das alterações deste regulamento é passar a permitir que as instalações da Polícia Municipal não precisem de ser independentes e possam ser exercidas em qualquer espaço partilhado, legitimando até o espaço que existe. Portanto, seria todo bom poder esclarecer se mantém a intenção de dar um espaço próprio à Polícia Municipal ou não. Para terminar, Sr. Presidente, só aqui em relação a um comparativo. A GNR no município de Lagos não tem, se calhar, os 15 agentes ativos prontos a trabalhar e a fazer patrulha. Seguramente não terá os 24 e talvez, se tiver mais que 15, já não é mau. Já não esteve lá muito longe. Eles têm o uso e porte de arma, e nós aqui já foi falar dessa questão do uso e porte de arma, o Sr. Presidente explicou na altura, portanto, aí discordamos, nós entendemos que não é necessário, o Sr. Presidente continua a achar que é necessário. O que está aqui já agora para perguntar é se por acaso alguma dessas armas precisou de ser utilizada, precisou de ser sacada em alguma medida. Era bom esclarecer. Obrigado. Não há mais inscrições, portanto, passo a palavra à Câmara. Então, sim, eu vou fazer aqui só uma ou duas intervenções e depois o vice o resto das questões. Depois, pronto, a discussão foi acesa, salvo seja, mas sem recurso à arma, pelo menos na discussão. Pronto, e também tem sido esse o trabalho da Polícia Municipal. É obviamente uma polícia administrativa, mas uma das funções que era lhes exigido e que está a ser bastante bem cumprida é a transmissão de um sentimento de segurança, quer no centro histórico, onde grande parte do seu trabalho é feito, bem como nas rondas que são feitas por todo o Conselho. E esse sentimento de segurança aumenta com a capacidade que cada Polícia Municipal veste. E eles têm-no porque a decisão foi de ter, porque também teriam essa sua valência. E aquilo que vos posso dizer é, não andamos, obviamente, atrás não é uma polícia de polícias e de ladrões, porque não é essa a função da Polícia Municipal, mas também sempre que é necessário exercer essas competências, seja por furtos, que já têm acontecido, é a Polícia Municipal que é exercida esse, ponto, até ao limite daquela que é a sua responsabilidade, sem recurso à arma, mas no caso de ser necessário, obviamente que o será, dentro das regras e dentro daquilo que eles foram formados para tal, mas, acima de tudo, para garantir todas as funções que foram
para a qual a Polícia Municipal foi constituída, mas também para que o sentimento de transmissão de segurança não deixe de ser exercido, que é também essa uma das funções que nós queríamos, tal como todos os agentes das forças de segurança e este de Polícia Administrativa que o têm. Em relação às questões da remuneração, o Vice vai falar dos gratificados e dos abonos, porque nós, obviamente, temos tudo feito para tentar, obviamente, capacitar também nestas questões, mas aquela que temos lutado mais, e essa sim, infelizmente não depende de nós, é a tabela salarial. A tabela salarial definida pelo Estado é uma autêntica vergonha, e é isso que nós temos tentado fazer, porque não se pode meter a Polícia Municipal equiparada ao que quer que seja, mas acima de tudo com remunerações de base de início de carreira, da carreira mais baixa que existe na administração pública. E esse tem sido um trabalho que nós temos feito, a ANMP tem feito. Eu já falei com o Sr. Ministro das Finanças, já falei com o Sr. Ministro da Administração Interna, já falei com o Sr. Secretário de Estado das autarquias e já não consegui falar com a Secretária de Estado das Finanças, mas pedi para falarem com quem tem um contacto direto e fiz-lhes chegar o enquadramento e o quadro remuneratório para, de uma vez por todas, seja feita a justiça e não com subterfúgios de gratificado, de obrigá-los a trabalhar para ganharem mais ou de terem um abono para falhas na eventualidade de terem que ter essa falha, mas sim passarem a receber por uma remuneração base bastante legítima e bastante justa pela atividade que fazem. Porque eles são, no mínimo, têm o 12º ano, muitos deles têm mais do que isso, e recebem bem abaixo de um assistente técnico que tem que ter obrigatoriamente o 12º. O compromisso que houve das várias pessoas com quem foi falado é que irão, em princípio, ser equiparados à carreira de fiscais, e já é um bom passo, e já penso que poderá ser um bom passo que o Estado vai dar, mas ainda assim é ver para crer, e aquilo que nós vamos continuar a gritar e a lutar é para que a remuneração base de início de carreira, e que obviamente que só poderão passar daí depois dos anos com base nos CIADAPs e nessas regras todas, poderem partir de um ponto de partida que não seja um ponto de partida vergonhoso que eles infelizmente estão a partir. A outra questão que também responderei é em relação às instalações. Instalações que estavam previstas eram na antiga fototeca e foi entendido que não reuniam as condições. Entretanto, pôs-se a hipótese de virmos a adquirir as antigas instalações do Banco Milénio BCP e poderia ser um dos edifícios que poderia vir a servir para instalar a Polícia Municipal. A proposta que o município fez foi inferior em cerca de 400 mil euros, 300 e poucos mil euros, em relação a uma outra proposta que o Milénio tinha. Foi-nos pedido para exercer o direito de opção se quiséssemos, tínhamos direito de preferência, mas eu entendi que quase 400 mil euros não se justificava, porque era a diferença muita, e optamos por não fazer isso. E neste momento o que está em cima da mesa, até de uma vez por todas o Estado também cumprir a palavra e nos dar de volta a comprarmos, adquirirmos, a alugar, a entenderem aquilo que quiserem, depois de quase 10 anos de luta, para que a antiga Guarda Fiscal na Praça de Armas possa vir a ser um edifício municipal, ao contrário de ser mais um imóvel devoluto, que se calhar quando foi esvaziado tinha um custo de manutenção se calhar de 600 ou 700 mil, e neste momento tem 2 ou 3 milhões, que é isso que às vezes também nos chateia, é quando esse edifício, se é que vamos conseguir ganhar esta batalha, poderá vir a ser o futuro. Agora, provisoriamente, eles ficarão em todo o primeiro andar, iremos preparar uma intervenção para ficarem em todo o primeiro andar e fazerem resto de chão do edifício de Passos de Conselho antigos a Polícia Municipal, ou seja, não ficarem só no lado esquerdo de quem sobe, mas ficarem em todo o primeiro andar e continuar a recepção onde hoje existe, mas depois de conseguirmos adquirir o imóvel da Guarda Fiscal, se é que o vamos conseguir, temos agora mais uma janela de esperança ou uma porta entreaberta para isso, fazermos obras e passarmos para lá a Polícia Municipal, em princípio será um dos objetivos que temos desenhado para lá. Vice. Posso? Não, então, em relação às questões que foram colocadas e assinando por baixo aquilo que o Presidente disse, os gratificados e os abonos para falha nunca podem ser um complemento ao trabalho. Até porque os gratificados só podem ser, ou melhor, só são remunerados se forem em horário de folga. Ou seja, estamos a, digamos, de alguma forma, a dar um reboçado e a pedir que a pessoa, em vez de descansar, vá exercer a atividade. Portanto,
não parece que seja por aqui que se deva gratificar ou se deva aumentar o número de... Não os gratificados. Sim, mas digo que tem subsídio de turno e horas extraordinárias. Isso já tem. Subsídio de turno e as horas extraordinárias já tem. Os gratificados, que foi aquilo concretamente que o deputado Nuno Saraiva falou, foi a questão dos gratificados, e os gratificados, então, estamos neste momento a alterar o regulamento de taxas e licenças, está a ser feito o estudo para colocar no regulamento de taxas e licenças, efetivamente, o valor a aplicar aos gratificados para a Polícia Municipal. Abono para falhas. Já reuni com eles várias vezes e, legalmente, nós não conseguimos aplicar esta figura de abonos por falhas. Até houver algumas polícias municipais que aplicaram e depois voltaram atrás, porque se for ver os despachos todos das CCDRs e todos os parceiros que há, a Polícia Municipal não está habilitada a receber abonos por falhas. Portanto, e é com base nessas premissas que nós não atribuímos os abonos por falhas à Polícia Municipal. Não sei se é um sargento, não mencionei o sargento porque é possível ser um sargento, não temos nenhum sargento. Em relação à intervenção do Chega, confesso que não percebi. O que nós tivemos no regulamento desde o princípio é 72 homens. O que dizia no regulamento era que na fase da criação tínhamos 26, abríamos para 26. Abrimos para 26, conseguimos admitir 15 e agora retiramos esta premissa que existia no regulamento inicial, que dizia que nesta fase inicial é 26. Como isto era uma fase inicial, mantivemos os 72, que era aquilo que era o total admissível para a constituição da Polícia Municipal. Portanto, não estamos nem a duplicar a despesa, nem a aumentar a despesa, estamos efetivamente só a dizer que nesta fase já não faz sentido que seja 26 na fase inicial. Vamos tentar abrir agora um concurso, se calhar podemos admitir 30, duplicar o número dos que temos. É uma questão que vamos ver, em função também daquilo que é o orçamento disponível, sendo que nunca poderá ser mais do que 72, portanto, são 15. Portanto, não há aqui duplicação nem aumento da despesa. A utilização da arma, como já foi aqui dito, a lei permite que eles utilizem a arma, o gás de pimenta, as algemas, foi decidido que eles, e foi decidido por nós, e por quem os comanda também tinha uma palavra a dizer, como é evidente, e não queremos, e o objetivo da Polícia Municipal não foi fazer nem detecções, nem foi fazer nada desse tipo, foi efetivamente ser uma polícia administrativa, mas quando tem que utilizar, utiliza. Portanto, basicamente eram estas questões dos gratificados, do abono de folhas, aqui a confusão. A consulta pública. Esta alteração, como está aí assinado por um jurista, não necessita de consulta pública. E também não me parece que esta questão operacional fosse a consulta pública para depois cada um dizer, olha, eu acho que são 20, eu acho que são 30, eu acho que isto tem que estar de acordo com aquilo que é o enquadramento e com aquilo que são as necessidades para a Polícia Municipal. Portanto, não penso que neste momento haverão alterações e temos em cima da mesa, num futuro mais longínquo, o regulamento, um repensar do regulamento. Nessa altura, sim, irá à discussão pública. A Câmara terminou o seu tempo. Paulo Rosário. Sr. Presidente, é mesmo só uma pergunta muito curta e dou todo o restante tempo da minha bancada para o Sr. Vice-Presidente responder. É generoso, mas não. Foi aqui perguntado 2 vezes e não foi respondida, só por isso. Se houve ou não houve utilização da arma e quantas vezes? Só isso. Já está respondido. Pronto. Mais alguma inscrição? Portanto, Nuno Serafim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, só em relação... Eu concordo com a questão que o Sr. Vice-Presidente disse. Obviamente que a regulamentação dos gratificados não é
a remuneração principal nem é esse o objetivo, mas é uma forma, obviamente, de nós regulamentarmos de forma a que quem queira possa fazer esses serviços e a Câmara ter muitos gratificados. E, nesse sentido, a minha questão, e ainda bem que estão regulamentando esse assunto, em relação ao Abono de Falhas, não tinha a noção da informação que me transmitiu, Sr. Vice-Presidente, mas, obviamente, é sempre bom tentar, uma vez que não se conseguiu, pois o caminho será outro. Em relação à participação do Sr. Presidente da Câmara, à sua manifestação calorada, falou com 4 ministros, 2 secretários de Estado, para eles mudarem os ordenados a nível nacional dos polícias e mais um edifício da Guarda Fiscal e aqueles malandros não resolvem nada. Sr. Presidente, esse papel fica-lhe mal, eu sei partido. Você anda há 5 ou 10 anos a discutir que os gajos do Partido Socialista não fazem nada. É porque nem lhe ligam nenhuma. Você tem que telefonar, se calhar, para algum ministro, ou algum secretário de Estado, ou pedir falar com alguém que lhe liga alguma coisa, porque quando você, que é do Partido Socialista, vem para aqui queixar-se, chorar, aqui para todos os cidadãos da cidade de Lagos saberem que os senhores, ninguém lhes liga patavina no governo, acho que não vale a pena, Sr. Presidente. Mais vale dizer que estão a tratar do assunto. Estou a falar com alguém, estamos a tratar dos assuntos. Agora vim para aqui dizer isso, que eles não lhe ligam nenhuma, não vale a pena. A gente já tinha percebido, Sr. Presidente. Sim, Sr. Presidente, 1 minuto ou 2 minutos. Não, é assim, pronto, é que a diferença do PS para o PSD é que a gente fala a verdade. E depois nos resultados, de 4 em 4 anos, vê-se. A gente fala aquilo que acontece. Não nos ligam a nós, porque este tipo de situação, infelizmente ou felizmente, não somos só nós que temos polícia municipal. Tem o país todo. E o país todo onde há polícia municipal, inclusive em câmaras PSD que lá são a favor de polícia municipal, ao contrário da de Lagos, também têm gritado, ainda sem sucesso. Mas agora, felizmente, acho que vamos chegar a bom porto. E em relação aos imóveis, infelizmente ou felizmente, aqui as cenas são só minhas. Os imóveis para saírem da posse do Estado Central para o Estado local são uma eternidade. São com este governo, como são com o governo que andou antes por lá, de ser um governo socialista. Por isso eu, quando me queixo, não me queixo e eu não tenho problema nenhum, não estou agarrado a isto, para não ter que gritar, independentemente de se o governo ser socialista ou não ser socialista. Isso, fico descansado que me vai sempre ouvir, independentemente do governo que lá está, aquilo que for o melhor interesse para Lagos e para os lacobringenses irão ter sempre o meu grito. Esteja lá o PS ou esteja o PSD. Pronto, isso não se preocupe. E se começar a falar a verdade, se calhar daqui a 3 anos, se calhar terá um resultado melhor do que teve nestes últimos. Sr. Nuno Serafim. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Câmara já não tem mais tempo. O Chega deu até para a Câmara, a gente já percebeu que o PS e o Chega têm uma relação próxima. Estão à vontade, Sr. Presidente. Da nossa parte, nada a opor. Não, relativamente a essa questão... Não lhe fica bem tirar todas essas conclusões. Cada um tem um relacionamento que entende. Cada um tira o que quer, Sr. Presidente. Cada um tira o que quer, Sr. Presidente. Mas aquilo que nós podemos dizer, Sr. Presidente, não fique nervoso. Nós em Lagos somos a favor da Polícia Municipal. Pronto, sempre fomos. Não, Sr. Presidente, pelas nossas votações, se calhar parecia um espanto que anda um bocado distraída, se calhar tem que tomar o mesmo alfante, porque realmente tem-se esquecido das votações do PSD. Tem que tomar o quê? Eu acho que o senhor membro da Assembleia tem que tomar chá. Sim, Sr. Presidente. Chazinho é que lhe fará bem. Chazinho é que lhe fará bem. Em relação àquilo que eu tomo ou deixo de tomar, é comigo. Pois, Sr. Presidente, também quando ri dos deputados, ri daqueles que querem. Não, eu não me ri. Eu não consegui manter um espanto foi isso, natural. É a diferença entre o espanto e o rir. Não é? Quem espanta ri, quem ri espanta, qualquer coisa assim. Sr. Presidente, volto a dar conversa. Peço imensa desculpa. Em relação a esta questão... Não, Sr. Presidente, em relação a esta questão que estamos aqui a falar, não vale a pena vir com subterfúgios. Porque nós há cerca de quantos anos estamos a falar? A Guarda Fiscal já foi atribuída a diversas associações do município. Já passou, Sr. Presidente, para a Filarmónica, que tinha a expectativa de ter aquele edifício. A Câmara Municipal tem negociações desde o tempo desde há vários presidentes já a esta parte, sem qualquer tipo de sucesso em relação a esse edifício. Prometer a alteração dos vencimentos a nível nacional, acho que é uma coisa que não lhe fica bem, como Presidente de Câmara, porque não tem essa capacidade. Por isso, eu acho que aquilo que nós devíamos discutir em relação à Polícia Municipal é em relação àquilo que nós, enquanto município e enquanto Câmara, podemos fazer e somos capazes de fazer. E em relação a defender o município em todas e quaisquer situações, Sr. Presidente,
Eu estava ao seu lado quando o senhor defendeu o município em relação ao caminho dos Palmares e estava lá a senhora Presidente. Estava ao vosso lado quando vocês também defenderam o caminho na Atalaia. Estive nesses momentos todos ao vosso lado. E, por vezes, esse conceito de defesa, Sr. Presidente, para alguns lacubrigenses é um bocado complicado de entender. Terminou a sua intervenção, mas quero esclarecer que não estou a tomar esse medicamento que referiu. A médica diz que ainda não preciso, felizmente. Tenho boa memória ainda, tenho muito boa memória. Esta última reunião... votar. Não. Era o entusiasmo do debate. É o entusiasmo do debate. E vamos então, portanto, votar a proposta de alteração aos artigos, portanto, do Regulamento de Organização e de Funcionamento do Serviço de Polícia Municipal do município de Lagos. Quem vota contra, Chega, PSD, Lagos com Futuro, PS, CDU, Bloco de Esquerda. Quem se abstém, Chega, PSD, um voto. Portanto, PSD, Lagos com Futuro, PS, CDU e Bloco de Esquerda. Portanto, é aprovado por esmagadora maioria este processo da Polícia Municipal. 24 votos a favor, portanto, e uma abstenção. Terminamos agora, então, a ordem Senhora de Presidente, trabalho. só para dizer que iremos entregar uma declaração de voto pelo nosso voto. Obrigado. Sim. Também, sim, senhor. E alguém se opõe a que a ata seja aprovada em minuta? Portanto, se mantém a sua posição. Sim, senhor. Portanto, aqui chegados, terminamos. Aqui chegamos, terminamos a reunião.